Essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite, eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga eu creio. Amém. Eu também creio. Antes de nós entrarmos, pode colocar o slide aí com o tema da mensagem, a gente vai começar. Mas quantos aqui conhecem a história de Naamã? Naamã, aquele que teve que mergulhar, lembram dele? Vocês lembram como foi que Naamã conseguiu a cura dele? Através de quem foi? De uma serva. E essa serva era alguém que Naamã havia capturado numa batalha anterior. Mas aquela menina, porque ela tinha o temor a Deus no seu coração, vendo a situação de Naamã, ela indicou a solução, ela indicou o milagre. Nós temos uma menina aqui que demonstrou a sua fé em Deus, pelo seu comportamento diante de um homem que ela poderia encarar como seu inimigo. Mas o que eu tenho tentado ensinar para vocês, especificamente nessa série, é que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? De todas as coisas. Você precisa confiar nisso. Amém? Você precisa confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando a gente confia nisso, os nossos passos ficam mais fáceis para obedecer a palavra. Porque ela confiava que Deus estava no controle das coisas e não Naamã, ela conseguiu perdoar Naamã e indicar a salvação para Naamã. Agora, quando a gente não acredita que Deus está no controle de todas as coisas, a gente começa a agir por nós mesmos. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra, né? A gente começa a agir por a gente mesmo, mas quando a gente confia, o meu Deus está no controle de todas as coisas. Não existe nenhuma mão mais elevada do que a dele. Não existe nenhum trono mais elevado do que o dele. Nele está a última palavra e a última instância de todas as coisas. Então eu posso descansar o meu coração. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Provérbios. Provérbios. Nós vamos ler aí o capítulo 18 e os versos 19 e 20. Eu já coloquei no slide o versículo pronto. Provérbios 18, versos 19 e 20. Provérbios 18, versos 19 e 20. Você está lá? Diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos seus renovos, dos seus lábios, se fartará. Vamos ler mais uma vez? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Não é qualquer cidade, do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca de quantos? De cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Amém? Leila já orou por mim, mas eu queria dar graças pela palavra também. Você pode fazer isso? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite, por essa reunião aqui. Cada uma das pessoas que entrou por essa porta, Pai, é alguém que veio do Senhor e para o Senhor voltará um dia. Eu sei que aqui tem pessoas que estão acordadas, despertas espiritualmente. Outros ainda estão sonolentos, mas buscando ajuda. Outros estão sedentos pela sua presença. Outros estão aqui no costume de vir à tua casa. Mas o fato é que todos estamos aqui por causa do Senhor. E nós queremos te pedir, completa a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Fala aos nossos corações e nos edifica nessa noite. Nos dê revelação da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, nós lemos aqui em Provérbios que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade
forte. E as contendas são como os ferrolhos de um castelo. Eu coloquei esse texto para mostrar o poder da ofensa no mundo físico e no mundo espiritual. A ofensa, as feridas, elas são poderosas tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E essa é uma arma que o nosso adversário sabe utilizar muito bem. E que Jesus falou por tantas vezes a maneira como nós nos livraríamos disso, mas nós insistimos num comportamento contrário. E acabamos muitas vezes como essas contendas que são ferrolhos de um castelo, ou então ofendendo ou ofendidos, dificilmente reconquistados, ou seja, entregues à reconciliação por conta da dureza da ofensa. E pensando nisso, agora que vocês entendem, abra sua Bíblia comigo em Neemias, no capítulo 4, verso 1 em diante. Neemias capítulo 4, verso 1 em diante. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Grifa na sua Bíblia aí, escarneceu. Escarneceu dos judeus. Ele começou um processo de zombaria, de escárnio dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, por acaso, dos montões do pó de pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Então, o que estava acontecendo aqui? Neemias já havia conseguido mover o coração do povo para a edificação. E como o muro estava começando a tomar forma, Sambalate e Tobias, não podendo impedir fisicamente, eles partiram para uma esfera que é a esfera da ofensa. A única coisa da qual Deus não te livra é da ofensa. Fala para a pessoa do seu lado, a única coisa da qual Deus não te livra é da ofensa. Diga: Deus envia anjos para cuidar de você. Mas o seu coração é responsabilidade sua guardar. Diga para ele ou para ela: não existe anjo que guarda o coração. Irmãos, Deus pode te livrar de tudo que você imagine mais um pouco. Agora, de ofensa, não. Não. Deus não pode nos livrar da ofensa. Ofensa é algo que a gente precisa aprender a resolver. Amém? Aprender a lidar. Deus não nos livra da ofensa. Vamos pensar um pouco aqui em Jesus. Quando Jesus começa a despontar no seu ministério, temos a primeira fala: e poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Percebe o que eu estou falando? Quando Jesus começa a se mover nos seus milagres, nós temos uma outra fala: ele expulsa os demônios porque ele é príncipe dos demônios. Estão comigo que eu estou ouvindo? Estão ouvindo o que eu estou falando? Quando Jesus está crucificado, o que dizem? Médico, cura-te a ti mesmo. Então, nem o próprio Jesus Cristo foi poupado de ofensas durante todo o seu ministério. Fora as acusações de blasfemo, fora as acusações de herege e de tudo mais. Fanfarrão, pecador e tudo mais que chamavam Jesus. Então, a ofensa não é algo da qual Deus vai te livrar. Se ofensa é algo que Deus não vai nos livrar, a gente precisa aprender a lidar com ela. Você está comigo? Amém? Agora sim, pode colocar o primeiro, por favor. Me acompanhe aqui, por gentileza. A ofensa é uma arma da qual Deus não pode nos livrar. Deus pode enviar anjos para nos guardar no caminho, mas ainda assim somos nós os responsáveis por guardar o nosso coração.
A ofensa é a arma mais potente no mundo espiritual. Abre parêntese aí, no tocante ao ser humano. Ela fere, aprisiona e mata. É claro que no mundo espiritual há poder para tudo que você imaginar, tanto para o bem quanto para o mal. Mas no tocante ao ser humano, há uma arma muito poderosa, e que na verdade é poderosa porque nós damos esse poder, é a ofensa. Então Sambalat e Tobias, movido por esse espírito, começa a desfazer dos judeus. O que estão fazendo esses fracos judeus? Eles vão mesmo reedificar? Vocês vão permitir que isso aconteça? Depois alguém diz, mas ainda que eles reedifiquem, uma raposa vai lá e vai derrubar. Né? Se Neemias para lidar com essas coisas, ele deixa de fazer a obra de Deus. A ofensa vem para distrair você da obra que Deus está fazendo no seu interior. A ofensa é uma arma de distração. Pense bem, qual que é o poder da ofensa, a não ser aquele poder que nós mesmos entregamos? Está comigo? Qual é o poder da ofensa, senão aquele que nós mesmos entregamos ao ofensor? A ofensa, ela é um instrumento de distração inicialmente. Ela vai ter outros desdobramentos, mas inicialmente ela é um instrumento de distração. E a gente não vê Neemias parar para discutir, para responder. Diga comigo assim, ofensa não se responde. Quem caminha comigo mais de perto já me ouviu falar isso milhões de vezes. Ofensa não se responde. Diga de novo, ofensa não se responde. Diga outra vez, ofensa não se responde. Porque quem te ofende não quer saber a sua opinião. Está comigo? Quem te ofende não vai mudar de opinião. Quem te ofende não está na sua frente para um diálogo. Quem te ofende não está se importando com o seu bem-estar. Quem te ofende só quer te ofender. Então é por isso que a ofensa não se responde. Isso parece uma regra simples de convivência, mas isso é uma regra que funciona espiritualmente. Porque se Neemias fosse responder esses caras que vão atribular até os muros reedificados, esses caras vão estar lá. Até o muro em pé, esses caras vão estar lá. E se nós não soubermos, queridos, lidar com o ofensor e com a ofensa, qualquer batalha está perdida. Qualquer uma mesmo, qualquer uma. Você perde na família, perde no ministério, perde nos negócios, perde com os filhos, perde nas amizades, perde em tudo. Quem não sabe lidar com a ofensa, infelizmente, é um perdedor. Não porque Deus quis assim, mas é porque a pessoa escolheu esse caminho. Está comigo? Então, a ofensa é uma arma que inicialmente vem para distrair, mas ela é constante, então ela vai começar a ferir. Quando ela fere, ela vai aprisionar. Quando ela aprisiona, ela pode matar. Então agora eu estou falando tanto da perspectiva de você ser o ofensor, quanto da perspectiva de você ser o ofendido. Está comigo? Nas duas perspectivas. Ofensa não é uma coisa que se brinca. Ofensa não é uma coisa que se brinca, porque eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o homem dará conta de cada uma das suas palavras ao Senhor. Você acha que cada uma dessas palavras são o quê? Ofensas. Ofensas. Jesus na oração lá, dominical, na oração que ele está ensinando, conhecida como Pai Nosso, o que ele diz? Perdoai as nossas ofensas. Ofensas. Toda a palavra do homem, Deus irá julgar. Toda a palavra do homem. Por isso, querido, se você ofendeu, não tem outro caminho a não ser você retirar essa ofensa para você ser perdoado. Você está comigo? Não tem outro caminho. Ofensa não é uma coisa que você pode fazer assim, à torta e à direita, como se isso não tivesse consequências.
A ofensa, ela tem consequências em várias áreas, a gente vai ver daqui a pouco, no espiritual, no emocional e no físico. Eu conheço alguém que tem uma postura física mudada. Eu não vou fazer a postura aqui porque não quero fazer. Mas eu conheço alguém que mudou a expressão corporal. E como os anos se passaram, hoje o corpo dela já adotou aquele formato. Por uma palavra de ofensa que ela recebeu, aí em média 14, 15 anos de idade. A expressão do corpo mudou. E ficou. Então, ofensa não é o tipo de coisa que a gente brinca. Queridos, eu quero aproveitar para dizer para você aqui. Quando a gente vai falar de retificação, você precisa decidir se você é um edificador ou um ofensor. Os dois não dá. Está comigo? Ou nós somos reedificadores na obra de Deus, e a primeira obra de Deus somos nós, né? A gente colocou Lina lá na Jocum e eu falei para ela, você é o seu primeiro campo missionário. Sua alma é seu primeiro campo missionário. Né? A mesma coisa aqui. Nós não podemos ser retificadores e ofensores ao mesmo tempo. Não dá. Você vai perceber, lendo Neemias, que todo o corpo, mente e espírito está envolvido na retificação. A gente vai ver mais para frente que eles trabalhavam com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E mesmo quando eles estavam dormindo, era com vestes de guerra. Então, quando alguém está num processo de retificação, não tem tempo para ofender. Hoje eu estava lendo um texto difícil de ler, uma repreensão do Senhor lá em Jeremias, se referindo aos sacerdotes, ele diz, esses homens curam superficialmente as feridas do meu povo. Olha que coisa interessante. Curam superficialmente as feridas do meu povo. Olha como Deus está olhando para a maneira até como os líderes lidam com as pessoas. Porque a palavra ofender também tem a ver com fender, que é o mesmo que abrir, que cortar. Você pode abrir uma ferida para curar ou você pode abrir uma ferida para matar. Você está comigo? Se a pessoa tem um tumor, ela precisa abrir para tirar o tumor, mas depois vai fechar. Aquela ferida é para curar. Inclusive a Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Mas se tem algo, querido, que em nome de Jesus, isso é mais espiritual do que você pensa, isso é cativeiro. Quem não domina as próprias palavras está em um cativeiro. Não importa o que você faça. Não importa. Não importa. Não importa. E cada uma das nossas palavras nós daremos conta ao Senhor. Está comigo? Amém. Então a ofensa é uma arma da qual Deus não pode nos livrar. Senhor, livra-me da ofensa. Não. Deus não vai te livrar da ofensa. Porque a ofensa é uma decisão sua. Toda ofensa é uma permissão. Eu tenho um curso sobre perdão, que no mês de agosto, se Deus permitir, ou setembro, eu vou reabrir, pretendo reabrir. E uma das aulas eu falo sobre isso. Toda ofensa é uma permissão. Toda ofensa. Ninguém te ofende se você não permitir. Entende o que eu estou falando? Ofensa é espiritual. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ofensa é espiritual. Amém? Diga assim comigo, tudo é espiritual. Ofensa é espiritual. Irmãos, existem lares, igrejas, locais de trabalho, que espiritualmente, se os nossos olhos pudessem se abrir e Deus pudesse nos mostrar, seriam as trancas desse castelo que a gente lê em Provérbios 18. Se nós pudéssemos aqui colocar assim, fazer uma ressonância na alma, passar todo mundo assim, para ver um raio-x, talvez aqui a gente conseguisse ver espiritualmente as trancas de um castelo. E aquelas trancas de um castelo, te digo, não serão abertas pelo lado de fora, só abre pelo lado de dentro. E é difícil. É difícil. Então por que Satanás usa tanto a ofensa? Porque ele sabe o poder que ela tem. A ofensa pode passar de geração para geração. Sabe aquelas famílias de antigamente que tinham rixas familiares,
que aí 3 gerações depois vingava a morte de alguém que morreu 3 gerações atrás? Ofensa pode passar de geração para geração. Ofensa é uma coisa que pode se perpetuar. Ofensa pode virar um modo de vida. Se a gente não tiver cuidado, irmãos, e só ler as partes da Bíblia que nós gostamos, nós estaremos lendo um gibi em um cativeiro espiritual. Se nós só lemos na palavra a parte que nós gostamos, nós estamos lendo uma assinatura da Veja numa cela. Cuidado com o ambiente da ofensa. Na sua casa já pode existir trancas que ninguém abre. Aqui na igreja, no nosso relacionamento eclesiástico, já podem existir trancas que só no mundo espiritual a gente consegue ver. No seu trabalho, no seu rol de amigos, na sua família. Cuidado, não brinca com ofensa. Porque do jeito que é difícil lançar. Sabe aquela lenda do rei Arthur, da espada que está embanhada e ninguém tira, só o escolhido tira? É mais ou menos aquilo ali. Uma ofensa é um buraco que é aberto no coração do outro. E cicatriza, fecha. E só a própria pessoa consegue arrancar. E às vezes para arrancar, irmão, sangra, dói, é um processo difícil. Então eu quero convidar você nesse primeiro momento a rever as suas palavras. Do jeito que o sacerdote pode curar superficialmente as feridas do povo, um pai pode curar superficialmente as feridas dos filhos, uma mãe pode curar superficialmente a ferida dos seus filhos, um marido, uma esposa, qualquer um. Está comigo, queridos? Glória a Deus. Pode passar, por gentileza. As dimensões da ofensa. Antes, vamos ler aqui novamente o verso 2. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Diga comigo, fracos judeus. Quando Tobias e Sanbalate estão dizendo o que esses fracos judeus estão fazendo, eles estão mexendo numa coisinha chamada identidade. Eles estão querendo impor uma palavra, determinar algo sobre aquele povo que, se eles acreditassem, eles seriam fracos. O que farão esses fracos judeus? Isso é uma fala identidade. Uma outra dimensão, lendo aqui, eles dizem assim: permite-se liar isso? Sacrificarão? A resposta é sim, eles iriam sacrificar o Senhor e nós vamos chegar lá. Mas está mexendo agora no propósito. Né? E por fim eles dizem: darão cabo nessa obra num só dia? Renascerão dos montões de pó e de pedras? No que ele está mexendo aqui? Na esperança. Diga comigo, identidade, propósito, esperança. Não dava para perceber, né? Aonde a ofensa chega. Identidade, propósito e esperança. Tem gente que eu conheço, que não está longe de mim, que vive parecendo a barata tonta, sem um destino final, por causa de ofensa. Ofensa foi um trem tão bem feito que perdeu a identidade, desacreditou do propósito e hoje já não se tem mais nenhuma esperança. Por causa de quê? De ofensa. E talvez uma dessas pessoas seja você que está sentado aqui hoje à noite. Ah, pastor, era só um bullying. Não era só um bullying. Né? Diga assim comigo, tudo é espiritual. Grava isso para a sua vida, tudo é espiritual. Irmãos, a Bíblia diz lá em Hebreus que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Tem uma musiquinha que diz: não se esqueça da hospitalidade, pois foi... Esqueci agora, cadê Isa para cantar? Pois foi sabendo, eles hospedaram anjos. Está lá em Hebreus. Né? Então, você não sabe quem está do seu lado. Você não sabe com quem você está tratando. Tudo é espiritual. Jesus falou sobre um copo com água. Vocês lembram disso? Um copo com água. É espiritual.
Irmão, se servir o copo com água é espiritual, você imagina o resto. Você está comigo? Diga de novo, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Desde um copo com água a qualquer outra coisa, no modo que eu me relaciono, é espiritual. Né? Então, a gente tem o problema da identidade. Fracos judeus. Põe uma coisa na sua cabeça. O diabo sempre vai te chamar daquilo que ele gostaria que você fosse. Fala para a pessoa do seu lado. O diabo sempre vai te chamar por aquilo que ele gostaria que você fosse. Mas você não é. Está comigo? Fala para a pessoa. Ou do outro lado, o diabo sempre vai te chamar por aquilo que ele gostaria que você fosse. Mas você não é. Amém? Você não é. Quando Tobias e Sanbalat estão dizendo o que farão esses fracos judeus, era o que o diabo queria que eles fossem? Fracos. Não, mas se tem uma coisa que esse povo de Israel não é fraco, né? É holocausto, é diáspora, é guerra sobre guerra e o povo ainda está lá. É o que ele gostaria que fosse. Agora presta atenção. Porque você vai se transformar, escute, porque você vai se transformar em quem o diabo gostaria que você fosse, por causa de uma ofensa. Você está comigo? Quantas vezes eu atendi já mulheres, pastor, eu cresci num ambiente que diziam que eu não ia ser nada, que eu ia ser uma sirigaita, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo. Isso é o que o diabo gostaria que você fosse. Mas não é o que você é. Entende? Né? Tem um irmão aqui na igreja que ele sempre fala, pastor, meu coração é duro. Eu digo, não. Se fosse, você não diria isso. Um coração duro não admite que é duro. Está comigo? Cuidado para você não se transformar naquilo que o diabo quer que você seja. Quando alguém disser para você incrédulo, incrédulo não, irmão, sou não. Eu sou uma pessoa de fé. Encerra aí. Você não vai dar para nada. Deus está comigo, Deus tem o meu futuro nas mãos dele. Amém. Não em tom de briga, mas não deixe uma palavra ecoando. Você está entendendo o que eu estou falando? Não deixe uma palavra ecoando. Porque aquela palavra um dia pode encontrar um hospedeiro. Você um dia pode abrir espaço para aquela palavra. Já viu as pessoas que diziam assim, pastora, me chamaram tanto disso aqui, que teve um dia que eu me danei, disse assim, agora eu vou fazer mesmo? É aquela palavra que ficou pairando, até que achou um lugar no coração. Você aprendeu na semana passada, você é sagrado. Amém? Fala para a pessoa, você é sagrado. Você é sacerdote. Você é templo do Altíssimo. Amém. Não deixe nenhuma palavra voando. Mesmo que em algum momento você não queira responder, mas imediatamente vá para um lugar de oração e retire aquela palavra. Está comigo? Porque às vezes é sábio calar a boca. A Bíblia diz que até um tolo, quando calado, se passa por sábio. Traduzindo para o nosso português, ficar de boca calada é parecer sabido. Amém? Glória a Deus. Então, cuidado, né, com essa aceitação da identidade. Né? Uma outra coisa, sacrificarão. Diga para a pessoa do seu lado assim, o diabo sempre zomba. Porque ele sabe que você é capaz de fazer. Amém? O diabo sempre vai zombar daquilo que ele sabe que você pode fazer. Está comigo? E Dani vai suportar? Vou. Não é não, Dani? E Fábio vai conseguir? Vou. O diabo sempre vai zombar daquilo que ele sabe que a gente pode fazer. Agora, você vai se transformar naquele que não faz o que pode ser feito por causa de uma ofensa? Aí alguém diz, pastor, olha, eu sonhei tanto na minha vida fazer isso, fazer aquilo. Irmão, você não está com o pé na cova. Diga para a pessoa, você não está com o pé na cova. Amém? Ninguém aqui está com o pé na cova, irmão.
ainda dá tempo de você retomar a sua vida do lugar de onde você parou, se era um lugar que prestava. Amém. Ainda dá tempo de você retomar do lugar de onde você parou. Ainda dá tempo. Acredite no que Deus tem para a sua vida. A sua vida, os seus anos estão nas mãos de Deus. Amém. Deus é por você. Deus está com você. Deus está do teu lado. Aleluia. Não dê lugar à zombaria. Está comigo? Irmão, quem dá atenção à zombaria tem problema de identidade. E eu não estou falando isso como se isso fosse uma coisa fácil de resolver. Mas o caminho sempre vai ser o mesmo. Ou você vai acreditar no que Deus diz a seu respeito, ou você vai acreditar em falsas profecias. Vai dar no mesmo. Você não vai ser alguém que vai se estabelecer em um propósito se você é alguém fraco na identidade. O que é fraco na identidade? Pô, Sara sabe fazer, eu não sei. Ah, mas Tainá sabe fazer, eu não sei. Ó, Deus deu mais dons a Caleb aqui, a Carlos, e não me deu. Né? Irmãos, esse problema de identidade é um negócio terrível. Porque ninguém é obrigado a saber tudo. Está comigo? Não é. Não é. E está tudo bem com isso. Identidade é um problema de aceitação. De querer que as pessoas nos aceitem por aquilo que nós conseguimos resolver. Mas você vai passar de problema em problema dos outros. Pode até resolver superficialmente, mas o seu próprio tu não vai conseguir. Deus ama você do jeito que você é. Diga para a pessoa do seu lado assim, com os carrapichos e tudo. Amém. Deus ama você do jeito que você é, irmão. Deus não quer transformar quem você é. Presta atenção. Deus quer retirar as falsas profecias que você recebeu. Deus ama você do jeito que você é. Amém. Do jeito que você é. Deus ama você. Deus ama o seu sorriso. Deus ama a sua maneira de ver a vida. Deus ama a sua leveza. Deus ama a sua alegria. Deus ama você como você é. Amém, queridos? Ontem eu fiz uma brincadeira com as crianças, com Isa e Yasmin. Estava colocando elas para dormir. E nada dessas meninas dormiam. Eu estava ficando abusada e queria fazer a minha dormir. Ela, mãe, conta uma história. Aí eu criei uma história para elas, inventei uma história. E nessa história, eu criei personagens. Só que os personagens tinham as características delas. E aí, quando eu comecei a dizer, mãe, você está falando de mim? Eu digo, eu? Porque eu falaria, né? E aí, quando chegou na parte final, eu falei que tinha uma princesa bem linda que morava no topo do castelo. Mãe, você está dizendo que você é a princesa linda? E ali eu fiquei brincando com elas, Iago do banheiro, tomando parte da conversa comigo no quarto das meninas. E ali brincando com as meninas, quando eu terminei, eu orei pelas duas. E ratifiquei quem elas eram em Deus. Amém. Quem elas eram em Deus. Os personagens da historinha que eu contei, era só uma brincadeira, mas vocês são isso e isso aqui. Amém. Você é isso e você é isso aqui. Você não precisa que todo mundo te aceite. Você não precisa que todo mundo goste de você. Você não precisa disso. Você precisa cumprir o que Deus te chamou para ser e fazer. Só isso. E do teu lado estarão conectadas as pessoas certas, que te amam como você é. Assim. Irmãos, eu tenho certeza que eu tenho alguma coisinha assim na minha mente. Eu sou uma pessoa que assim, o culto vai começar às 7h30. Certo? Então, quando dá assim umas 5h40, eu lembro que vai ter o culto. Isso para não dizer 6 horas. Né? E foi um exercício. Hoje, antes de 6 horas, o menino já estava tomando banho, tomado café. As escalas no grupo da igreja, com 3 meses de antecedência, os mais antigos podem dizer glória a Deus? O calendário da igreja com 3 meses de antecedência. Quem pode dizer glória a Deus? Porque antes era quando? Daqui a pouco.
10 minutos. Irmãos, porque eu sempre achei que foi fácil fazer as coisas de Deus. Como eu cresci num lar que eu vi meus pais fazendo a obra de Deus com muita leveza, para mim, nada na obra de Deus é difícil. Nada é. Só que as pessoas não são obrigadas a pensar como eu penso. Né? Tati mesmo já sofreu horrores, né, Tati? Tati, tem uma atividade do Kids que precisa fazer uma caixa brincando com a girafa dentro, com a cabeça para fora. Aqui o YouTube, tu pode levar. Amanhã. Né? Queridos, eu vou te falar, as pessoas que estão comigo me amam como eu sou. E por amá-las eu fui me transformando. Amém? Por amá-las eu fui me transformando e fazendo as coisas com mais antecedência. Mas o que eu quero te dizer é que quem te ama como você é. Amém? Então diga para a pessoa do seu lado, relaxa. Amém? Relaxa. Amém? Uma outra coisa, né? Que é a questão da esperança. Irmãos, uma pessoa sem esperança é uma pessoa depressiva. Uma pessoa sem esperança está à beira de um suicídio. Uma pessoa sem esperança, ela não vê mais valor nenhum na vida, em nada. Ela está perdida. Porque a esperança foi arrancada dela. Por vários fatores. Então não brinca com falta de esperança. Arruma um lugar para depositar teus sonhos. Amém? Diga para a pessoa, arruma um lugar para depositar teus sonhos. Comece a sonhar em alguma coisa. Difícil, mas possível. Mas arruma um lugar para canalizar a tua força, a tua fé e a tua esperança. Se não, querido, você vai querer desistir de viver. Vai perder a graça. Vai perder a alegria. Era o que Tobias e Sambalate estavam fazendo. Agora volte comigo para Neemias 4. E leia comigo o verso 6. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. Porque o povo tinha o quê? Ânimo. Diga comigo, ânimo. Ânimo. E, gente, isso aqui é interessante, porque quando ele diz assim, assim edificamos o muro, assim como debaixo da zombaria, debaixo da ofensa, debaixo das palavras de maldição, assim edificamos o muro. Por quê? Porque o povo tinha o quê? Ânimo. 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 E eu fui procurar na etimologia dessa palavra mais ancestral. Ânimo vem da palavra ânimos. Ânimos é a mesma coisa que a parte imaterial do homem. Pensamento, alma. Ânimo. Quando eu falo essa palavra ânimo, cadê os adolescentes que estão fazendo devocional? Eu espero que sim, né? Em nome de Jesus. Qual é o texto da Bíblia que fala sobre ânimo mais conhecido? Amém. Uma voz lá do além, lá longe, né? Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem o quê? Bom ânimo. Agora, se ânimo vem de ânimos, que é parte imaterial, alma, pensamentos, o que essa pergunta, o que essa afirmação está nos ensinando? Que a gente precisa ter uma maneira de pensar positiva. Que a gente precisa ter uma maneira de pensar do bem, cheia de fé. Gente, a Bíblia diz o seguinte, que todas as coisas são puras para os puros. Diga comigo de novo, todas as coisas são puras para os puros. Quando você vê uma situação duvidosa, uma situação, sei lá, que desabona a conduta de alguém, uma situação que coloca alguém em um lugar difícil, nunca seja o primeiro a levantar uma palavra ou uma suspeita. Diga assim para a pessoa, sempre pense o melhor das pessoas. Diga para ele, se tiver algo escondido, o próprio Deus vai trazer de bandeja para você. Mas você não precisará duvidar do seu próprio coração.
Porque você doutrinou a si mesmo a ver sempre o melhor das pessoas. Está comigo? A ver sempre o melhor das pessoas. Jesus sempre viu o melhor de todo mundo. Até de Judas, Jesus viu o melhor. Então, ânimo. O povo tinha bom ânimo. O muro foi reedificado debaixo de quê? De afronta, de ofensa, de palavras de maldição, de palavras que mexiam com o propósito, que queriam roubar a esperança, que machucavam a identidade. Mas o muro foi levantado porque o povo tinha ânimo. Ânimo. E eu quero perguntar, como vai a sua alma? Como vai a sua alma? Como está o ânimo da sua alma? Eu não estou falando sobre alegria de coisas. Alegria em coisas. Não estou falando sobre alegria em pessoas, em circunstâncias. Eu estou falando de você. Como vai a sua alma? Lembra lá em 1 João, que João falou sobre isso? Amigo, quero que te vá bem em todas as coisas, assim como também vai bem a tua alma. Alma. Ânimo. Querido, se você não tiver ânimo para fazer a obra de Deus, ou para reedificar a sua própria vida, todas essas palavras, elas vão bater e colar em você. Mas alguém animado por dentro, essas palavras bate e volta. Bate e volta. Quando você tem ânimo, você é alguém blindado. Quando você é doutrinado, ensinou a si mesmo a ver o melhor das coisas, essas palavras batem e voltam, batem e voltam, batem e voltam. Mas tem pessoas cuja alma parece que é um imã para receber a coisa ruim. Até uma situação boa, a pessoa acha uma coisa para ser uma situação ruim. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem trevas, quão terríveis serão essas trevas. Foi Jesus quem disse. Amém? Diga para a pessoa falando assim, não suspeite o mal de ninguém. E deixa eu falar uma coisa para vocês interessante. Eu estava meditando ontem em Provérbios. Salomão escreveu o seguinte: não fique de tocaia na casa do justo. Porque ainda que o justo caia 7 vezes, de todas, diga comigo, de todas, o Senhor o levantará. Amém? Diga assim, fale para o mundo espiritual, diga assim, não adianta ficar de tocaia na minha vida. Porque não importa quantas vezes eu caia, de todas o Senhor me levantará. O Senhor me levanta. Davi disse, o Senhor pega o homem e ergue do monturo necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Ele redime a minha alma da cova e firma os meus pés numa rocha. Amém? E tudo isso para Deus é assim. Amém? Então diga assim comigo, não adianta ficar tocaia na casa do justo. Porque ainda que ele caia 7 vezes, de todas, agora digo, o Senhor me levantará. Amém? Então, ânimo é isso aqui. Pastor, eu já tenho 50 anos. Que bom, querido, que você não está com 100. Amém? Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Deus sabe remir os nossos dias. Davi foi um homem que fez coisas boas e coisas ruins. Mas se tem uma coisa que Davi tinha consciência, é que a presença de Deus era o lugar onde tudo poderia ser remido. Por isso ele escreveu, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Amém? Pegando a conta de Davi, um dia no centro da vontade de Deus equivale a 3 anos mais ou menos fora. Não é isso? Não é isso? Calcula os anos que você estava fora. Faz essa conta aí, investe em tempo de jejum. Amém? Pastora, eu fiquei 30 anos fora. Pega aí um dia para cada 3 anos, faz uma consagração. Estou brincando, viu, gente? Isso é macumba. Mas o que eu quero dizer é que, de fato, um dia na presença de Deus vale 1000 do que em qualquer outro lugar. Deus sabe remir a sua vida.
Deus sabe, quando o Paulo estava cantando aqui, do centro, como que era a música? Mas vale um dia no centro do teu querer. Eu estava ali pensando, onde é que o Senhor gostaria que eu estivesse agora, nesse exato momento? E como foi bom saber, Deus queria que eu estivesse exatamente aqui, fazendo o que eu estou fazendo agora. E quanto a você? Onde Deus gostaria que você estivesse agora? Você está lá? Amém? Diga, estou. Porque você escolheu estar na presença de Deus. E a presença de Deus é um lugar atemporal. Grava isso. A presença de Deus é um lugar acima do tempo, que corrige as nossas veredas. Está comigo? A presença de Deus é um lugar acima do tempo, que corrige as nossas veredas, aplana os nossos caminhos tortuosos. Dá um tapa na pessoa do seu lado e diga assim: Deus quer remir os seus dias. Aleluia! Está comigo, irmão? Pode passar o próximo, por favor. Diga, o povo tinha ânimo para trabalhar, né? Isso. O muro foi reedificado em meio a ofensas e desprezo, mas o povo tinha ânimo, que vem de ânimos, pensamento, parte material do homem e alma. Deus disse a Josué: faça força, mas tenha bom ânimo. Irmãos, é importante essas duas coisas juntas, presta atenção. Porque alguém que se esforça, mas não tem ânimo, se cansa. Se cansa. O animado que não faz nada, não vai para lugar nenhum. Amém? Falar que nem a Joyce Meyer, é a mesma coisa que você sentar num balanço. Fica lá o dia todo, mas não vai para lugar nenhum, né? O esforçado que não tem ânimo, irmãos, é uma cruz andar com alguém assim. Amém? Caso você tenha alguém assim, tome a sua cruz e siga-me. Estou brincando. Mas andar com alguém esforçado, mas desanimado, é horrível. E alguém também que vive essa experiência de fazer as coisas no esforço, mas não tem ânimo nenhum, a pessoa vive exaurida, emocionalmente, fisicamente. Eu não estou dizendo que não tem momentos que você vai, irmão, cansar. Está comigo? Tem momentos que você precisa parar e dizer: Jesus, chega aqui, faz uma revisão. Nós precisamos desses momentos, são positivos demais. Agora, viver a vida inteira esforçado, sem ânimo, não. E também viver a vida toda, irmão, animado, sem bater um prego numa barra de sabão. Está comigo? Esforça-te e tem bom ânimo. As duas coisas juntas. Amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa: você tem uma boa alma? Amém. Pode passar, por favor. 4. O inimigo não precisa ver o final. Antes da gente ler aqui, vá comigo na sua Bíblia mesmo. Pode manter o slide aí. Continua em Neemias 4 aberto. E leia o verso 7 comigo. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, ou seja, os que estão de tocaia na casa do justo. Ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante. Agora presta atenção no detalhe. E que já começavam a fechar o quê? As brechas ficaram sobremodo irados. Irmãos, o muro não estava pronto ainda. Mas o fato deles começarem a reparar, Márcio, as brechas, já deixou os caras nervosos. Por isso eu escrevi para vocês: o inimigo não precisa ver o final. Ele já se agita quando as brechas começam a ser fechadas. Então, quando você começar a fechar brechas, prepara para você lidar com essa oposição que nós já pregamos. Prepara para você lidar com a ofensa, porque o simples ato de fechar as brechas não era nem um muro todo, eram umas brechas. O diabo já sabe. E agora eu vou te dizer algo que, se você agarrar, irmão, vai ser uma bênção para você. Deus não procura alguém que reedifique o muro. Deus procura alguém que se coloque na brecha. Porque você vai aprender que quem coloca o muro de pé é Deus. É Deus.
Aquele muro todo foi levantado em 52 dias. Isso não foi obra de mãos de homens, foi Deus. Por isso está escrito, procurei um homem, um só, que fizesse o quê? Se colocasse na brecha. Na brecha. Quando você começa a tapar as brechas, o mundo espiritual se agita, porque ele já calcula o prejuízo. O contrário também é verdade. Quando você começa a abrir brechas, por menores que sejam, o mundo espiritual já calcula o lucro. Está comigo? O contrário também é verdade. A partir do momento que você começa a fechar brechas, o diabo se agita, porque ele já vê o final. Da mesma forma, quando você começa a abrir brechas, ele se tranquiliza, calculando o lucro, porque ele também já vê o final. Deus está procurando alguém que se importe com coisas pequenas. Deus está procurando alguém que saiba fechar brechas. Que se importe com brechas pequenas. Coisas pequenas. Esses dias, anteontem, eu falo muito dos meus filhos, porque realmente com eles eu tenho feito esse trabalho de perto. A Yasmin me soltou uma frase que eu não posso dizer aqui, que é a intimidade dela. E na hora que ela concluiu a frase, irmãos, eu levei uns 5 minutos para retornar a mim. Jesus chega aqui e me dá sabedoria, Senhor chega aqui e me dá sabedoria, Jesus chega aqui e me dá sabedoria. Tudo em pensamento. E Deus me deu a resposta que eu precisava dar para ela. Era uma brecha que se eu não entrasse, ia crescer. E só Deus sabe onde essa brecha poderia parar. Diga para a pessoa, falar, todo problema grande começou com uma brecha. E diga que todo milagre grande começou com alguém fechando uma brecha. Diga 5 pães e 2 peixinhos. Um pouco de farinha na botija. E azeite. Não, é o azeite que é na botija, né? Um pouquinho de azeite na botija e farinha na panela. Não é isso? Um pouquinho disso. 5 pães e 2 peixinhos. Todos os grandes milagres começou com alguma coisa pequena. E toda grande queda começou com algo pequeno também. O que isso significa? Que o mundo espiritual trabalha com coisas pequenas. Deu para entender? Amém? Agora eu quero que você foque em qual brecha você pode entrar hoje, né, amanhã. Na sua família, na vida dos seus filhos. Irmãos, mesmo que você não saiba o que responder, diga para eles assim, nós vamos orar. E o Senhor vai nos dar uma resposta. Mas não deixe seu filho no vácuo. Me ouviu? Não deixe seu filho no vácuo. Se você não sabe o que responder, pega na mão deles, vamos orar. E na hora certa o Senhor vai nos dar a resposta. Mas não deixe seu filho no vácuo. Não deixe uma rotura crescer. Amém? Entra nessa brecha. Entra nesses lugares pequenos. Amém? Se você for fiel nas pequenas coisas, Deus te colocará em grandes edificações. Mas primeiro, os valentes de Deus são escolhidos nas brechas. Amém? Glória a Deus. Então, o inimigo não precisa ver o final, ele já se agita quando as brechas começam a se fechar. Pastor, eu comecei a resolver umas coisinhas na minha vida, misericórdia. O inferno inteiro se levantou. Claro que sim. Porque você começou a mexer nas brechas. Você está mudando um padrão. Você está lidando com uma estrutura que não quer sair do lugar. É claro que o mundo espiritual vai se agitar. Mas continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Amém? Ser humano nenhum para um tsunami, irmão. Se ser humano nenhum para um tsunami, quando um tsunami se levantar na sua vida e na sua família, não tenta resolver. Vai para um lugar de oração. Amém? E o Deus que acalma as águas vai colocar tudo no lugar, do seu tempo, do seu jeito e do seu modo. Amém? Do mesmo modo, quando as brechas começam a se abrir, ele se prepara para atacar. Diga para a pessoa do seu lado assim, nunca reedifique um muro abrindo brechas. Diga de novo, nunca reedifique um muro abrindo brechas. Sabe por quê? Se você fizer isso, toda aquela palavra que eu falei no início, de ofensa, que macula identidade, propósito e esperança, vão conseguir alcançar você. Tudo aquilo que o diabo está tentando fazer com que você acredite, você vai acabar acreditando.
Porque você está abrindo brechas. Um reedificador fecha as brechas. Levante sua mão comigo e diga assim: Senhor, conta comigo para fechar brechas e não abri-las. Amém? Pode ir, nós já estamos encerrando. Coloca o 5, por favor. No fracasso da ofensa, a confusão é a alternativa. Vá para o verso 8, ainda de Neemias 4. Diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar o quê? Confusão. Ali, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Presta atenção. Uma vez que Sambalat e Tobias não conseguiram resultado com a ofensa, qual foi a alternativa? Criar uma bagunça. Diga para a pessoa do seu lado assim: todas as vezes que o diabo não conseguir mexer dentro de você, ele vai tentar bagunçar o lugar onde você está. Porque a tentativa é, bagunçando o lugar que você está, afetar você. Está entendendo o que eu estou falando? Uma vez que a ofensa não resolve, então vamos bagunçar. A confusão é a alternativa quando a ofensa não dá certo. Tá? A confusão só prospera se achar um hospedeiro. Diga para a pessoa do seu lado: na confusão que você não causou, não saia da cadeira onde Deus te colocou. Isso é profundo? Diga de novo, essa frase Deus falou comigo hoje de manhã. Na confusão que você não causou, não saia da cadeira onde eu te coloquei. E agora eu quero dizer essa mesma palavra para você. Na confusão que você não causou, não saia do lugar onde Deus te estabeleceu. Está comigo? A confusão não quer uma solução. Ela quer alguém que se agregue. Vocês lembram das turbas? O que eram as turbas? Ia dizer um negócio, mas deixa pra lá. Eu ia dizer, não disse, mas eu ia dizer. Não vou dizer não. Depois eu digo lá no grupo da igreja. As turbas era alguém que fazia um montinho. E criavam aquela confusão e eles passavam pelas ruas da cidade, fazendo aquele barulho. E todo mundo, tinha gente que ia na turba sem nem saber do que a turba se tratava. Só estava lá no meio da confusão. É exatamente essa a intenção da turbação. É exatamente essa a intenção da turba. Criar uma confusão, um movimento. Mas ele não quer alcançar outras pessoas. As outras pessoas podem ser alcançadas porque ainda são fracas, imaturas. Mas o objetivo da confusão não é alcançar o imaturo. O objetivo da confusão é tirar o maduro do lugar. Está comigo? O objetivo da confusão não é mexer com o bebê na fé. O objetivo da confusão é mexer com o maduro na fé. É por isso que o maduro na fé precisa saber até onde deve ir. Precisa confiar em Deus. Precisa ser alguém que sabe que Deus o defende. Não precisa ficar se defendendo. Cuidado com a confusão. Pastor, olha, fulano, mas me ofendeu tanto da vida. E eu consegui perdoar. Pronto. Finalmente, depois que eu perdoo, olha a confusão. Agora você já sabe, diga comigo, faz parte do plano. A alternativa à ofensa é a confusão. Mas todas as vezes que uma confusão se levantar, diga para a pessoa do seu lado, não se meta na turba. Pastora, dá um exemplo bíblico aí de uma turba, quando Jesus foi crucificado. A turba gritava, crucificai-o. Tinha gente lá gritando crucificai-o que nem sabia do que se tratava. Só porque estava todo mundo gritando crucificai-o, estavam gritando também. São os movimentos que a gente tem hoje, né? MST, feminismo e por aí vai. Tudo é turba. Não sabem nem do que estão falando. Mas estão lá. Jesus olhou para a turba e disse o quê? Pai. Misericórdia. Uma voz do além começou, conclua.
Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmão, diga para a pessoa do seu lado assim, não se discipula a turba. A única coisa que você pode fazer com a turba é dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, você quer discipular alguém com a alma atribulada? Como? Irmão, discipular o povo, que é a ovelha, já é difícil. Você imagine, discipular um perturbado. Irmão, perturbado precisa ser liberto primeiro, para depois ser discipulado. Não se discipula a turba. Quando uma confusão aparecer dentro desse contexto, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, pastora, eu não consigo não. Consegue? Estevão conseguiu. E os adolescentes já sabem que Estevão era um judeu helenista. Espero que vocês saibam, viu? Que domingo eu pego vocês. Ou seja, tinha influência grega. Mas mesmo assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Então não se mete em turba, porque a confusão só prospera se achar um hospedeiro. Quando uma confusão começar, ela precisa saber que em você ela não vai achar hospedaria. Amém? As turbas se acumulavam e arrastavam as multidões. Elas só procuravam quem se juntava a elas. Então, Tobias e Sambalate, percebendo que a ofensa não ia dar resultado, eles falaram, pronto, agora vamos causar uma confusão aqui. Confusão, né? Pode passar o próximo, por gentileza. Agora, qual que foi a atitude de Neemias? Verso 9. Porém, nós o quê? Oramos ao nosso Deus. E como proteção, pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Diga para a pessoa só assim, espiritualmente falando, eles blindaram os ouvidos e blindaram o coração. Amém? Então, quem não vive em oração, vive em quê? Em confusão. Diga isso comigo 3 vezes. Quem não vive em oração, vive em... Quem não vive em oração, vive em... Quem não vive em oração, vive em confusão. Então, diante da confusão, Neemias fez o quê? Foi orar. Ele foi orar. Mas ele não só orou, ele orou e colocou uma guarda de proteção. Então, a confusão é vencida com oração e posicionamento de guerra espiritual. Amém? Confusão não é vencida turba contra turba. Sabe aquelas guerras como chama? Dos grupos que torcem para futebol? Torcida! Tem gente que parece que vive assim. De turba em turba. As torcidas organizadas lá se matando. Irmão, sai disso. Deus não te chamou para isso. Você lida com confusão a partir da oração. E vai esperar em Deus o posicionamento certo para agir. Amém? Mas não de turba para turba. Não se iguale. Não se iguale a quem foi levantado para te derrubar. Glória a Deus. A oração nos mantém alertas no espírito e vigilantes, enquanto o posicionamento de guerra nos dá uma posição privilegiada em relação ao inimigo. A oração, ela vai te manter alerta no mundo espiritual. Enquanto você ora, você vai saber que tem uma confusão se aproximando. Deus vai começar a abrir seus olhos para você ver algumas coisas que você não estava vendo. Deus vai começar a te dar algumas impressões no seu espírito. A oração vai te dar um alerta espiritual. E a posição de guerra, ou seja, ouvidos blindados, coração blindado, mente em Deus, vai te dar uma vantagem com relação ao inimigo. Porque o trunfo do ataque é a surpresa. Mas como surpreender alguém que Deus já avisou? Está comigo? O trunfo do diabo é a surpresa, mas como surpreender alguém que Deus já avisou o que estava vindo no caminho? Você é esse alguém que Deus avisa antes. Está escrito, eu, Senhor, digo por mim mesmo, anuncio o fim no início. Deus anuncia o final no começo. O diabo não vai pegar você de surpresa. Se você
estiver alerta no espírito. Eu estou vivendo coisas em 2024 que Deus me avisou em outubro de 2023. Deus me avisou em outubro de 2023 o que eu viveria em 2024. E colocou 2 caminhos diante de mim. Quando você está na presença de Deus, o Senhor traz para você algumas coisas. Ele não revela tudo, amém? Senão seríamos semideuses. Mas Ele vai nos dando luz e vai nos mostrando algumas coisas. Amém? Então diga assim comigo: eu tenho uma posição privilegiada com relação ao inimigo. Diga, porque comigo não tem elemento de surpresa. O meu Deus fala comigo em oração. Amém? E para terminar, pode pôr aí o próximo, por favor. O inimigo se aproveita do cansaço para matar. Faltou um R ali. Cuidado com o cansaço físico, mental e espiritual. Ainda em Neemias, no capítulo 4, agora você vai comigo para o versículo 10. Então disse Judá, a tribo de Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores. Os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Olha só. Uma tribo ali arriou, cansada. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Olha só. Quando uma tribo cansou, o diabo já tinha um prato feito. A gente vai entrar no meio deles, sem que eles percebam, e vão matar eles. Porque matando, aí acaba a obra. A última alternativa do diabo para impedir você de edificar o seu muro, edificar suas ruínas, recomeçar em Deus, é tentar matar a sua fé. Cozinhar você no cansaço. Né? Cozinhar você no cansaço. Irmãos, eu amo fazer chocolate quente. Mas eu odeio ficar na panela assim. E às vezes o inimigo nos cozinha com a permissão de Deus. Aquela afronta insiste tempo demais. Aquela acusação insiste tempo demais. Aquele quadro que está além do seu controle insiste tempo demais. Você diz: não, agora eu arriei, não aguento mais não. O diabo já está lá esperando. Na hora que ele dormir, eu entro e vou matar. O que é isso? A última alternativa. Ele tentou na ofensa, não conseguiu. Tentou na confusão, não conseguiu. Agora ele vai tentar no teu cansaço. De quantas ofensas você sobreviveu? Quem já sobreviveu a ofensas aqui? De quantas confusões você já se livrou? Deus te livrou. Agora, quantos cansaços a gente quase foi embora? Quem pode levantar a mão? Se não fosse a misericórdia do Senhor. E hoje eu quero ministrar os cansados dessa igreja. A Bíblia diz, querido, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu sei que aqui tem gente que está no nível ainda de estar lidando com ofensa. Eu sei que tem gente aqui que já está no limite da confusão, quase para tomar uma decisão drástica. E sei que tem gente aqui que já passou por tudo isso, já está sendo assim cozinhado no cansaço tempo demais. Para cada um desses três, o mesmo Deus tem a mesma porta, a mesma esperança, o mesmo propósito. A tribo de Judá cansou, mas sabe por que ela não foi morta? Porque ela não estava sozinha. O sozinho não tem retaguarda. Agora fala para a pessoa, você não está sozinho. Eu posso dizer, eu estou orando por você. Diga para ela, eu vou orar por você.
você não está sozinho. Se você cansar, você não vai morrer. Aleluia. Você vai completar esse muro e vai ser lindo o que Deus vai fazer na sua vida, né? Como diz aquela canção, vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando o teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Canalize essa esperança de volta, querido. Você precisa de esperança. O mesmo Deus que falou para Jesus, tu és o meu filho amado e que eu tenho prazer, é o mesmo Deus que tem eu e você por filhos. E nos ama ao ponto de ter entregue o seu filho Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. A maior arma do inimigo é a ofensa. Essa você precisa passar e lidar sozinho. As demais, Deus resolve por você. Agora, a ofensa é a porta que você tem que decidir não passar. Amém? Não passar. E se alguém causou, você vai decidir o quê?